Uma ação é a menor parte de uma empresa. Compro uma ação e me torno sócio de uma empresa. Então existe um ativo real no final das contas. Não é um pontinho piscando num gráfico. Não é um pontinho que cruza por linhas de tendência. Tendências não existem. E vão te dizer o que vai acontecer. Não, é uma empresa que está lá. No curto prazo, o que acontece? Qual é o cenário para uma empresa? Totalmente imprevisível. Você nunca sabe. Ou seja, não tem como extrair de forma confiável, segura, a rentabilidade consistente e previsível no curto prazo. O curto prazo é imprevisível. Os especuladores mandam nos preços. O preço sobe ou cai com base nas expectativas dos investidores e dos especuladores, não com base em fatos. Mas no médio e longo prazo, o que a gente percebe acontecendo? A gente percebe essa dinâmica aqui acontecendo. Olha só. Olha para minha tela agora e eu vou te mostrar 3 exemplos, tá? De 3 ações, tá? Essa aqui é a ação do Bradesco, tá? Você está vendo aqui a ação do Bradesco num período de 14 anos. 14 anos. Você vê na linha azul o que acontece com o preço da ação do Bradesco. Na linha azul, o que acontece com o preço da ação do Bradesco. E na linha preta, você percebe o que acontece com o lucro do Bradesco, tá? Então, na linha azul, o preço de uma ação e na linha preta, o lucro por cada uma das suas ações. A gente faz uma comparação justa. O que a gente consegue perceber? Que no curto prazo, o que acontece? Às vezes, ó, o preço da ação cai enquanto o lucro está subindo. A gente percebe que em outros momentos, ó, o lucro está subindo de novo e o preço da ação está caindo. O lucro está subindo de novo e o preço da ação está caindo. Baita oportunidade. Depois, o que acontece? O preço segue o lucro. Anota isso. O preço de uma ação segue o lucro da empresa que está por trás da ação. Ponto. O preço de uma ação segue o lucro da empresa. Tá? A gente vê que a direção é a mesma, embora no curto prazo tenha esses solavancos. Próxima ação, Grendene, uma outra empresa, aqui num período de 11 anos. O que a gente consegue perceber? A mesma coisa. Que existem alguns momentos em que, por exemplo, o lucro está se expandindo e o preço da ação está caindo. Só que é volatilidade do mercado, natural. No curto prazo não tem como saber o que vai acontecer. Mas no longo prazo, o que a gente vê acontecendo? E não é longo prazo, no médio e longo prazo. A gente vê essas aberrações aqui, ó, lucro subindo e preço caindo por meses. Depois já volta. Então, o que acontece? O preço segue o lucro. Vamos pegar o caso aqui da Ultrapar. O que a gente vê acontecendo? Nitidamente, o preço da ação segue o lucro da empresa. Se o lucro sobe, o preço sobe. Se o lucro cai, o preço cai. Ponto final. Você conseguiu perceber isso? Essa é a grande conclusão. O que move o preço de uma ação para cima ou para baixo é o que acontece com o lucro da empresa. Ponto. Mas o que você tem que perceber? O que você tem que perceber? Margem de segurança é a distância. Atenção. Margem de segurança é a distância entre o lucro e o preço. Vamos pegar o caso aqui do Bradesco? Olha só, quando a gente olha para essa situação aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui um caso clássico. Aqui, ó, essa situação onde o preço está subindo mais do que o lucro. O que acontece? Aqui eu tenho uma margem de segurança muito menor, porque o preço está subindo de uma forma mais veloz do que o lucro está subindo. Então aqui a minha margem de segurança é baixa. Onde que é o momento aqui para o Bradesco que eu tenho uma margem de segurança elevada? Aqui nesse momento. E você pode ver que esse momento precedeu uma grande valorização do preço da ação. Tá? Olha só, nesse período aqui, ó, entre 2013 e 2014 até 2015, a gente viu o que ia acontecendo. O lucro do Bradesco, o lucro por ação saindo da casa de mais ou menos R$ 1,80 para casa de R$ 2,80. Então subiu 30% o lucro. Só que o que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação caiu. E aí você vê, opa, o lucro da empresa subiu, só que o preço da ação no curto prazo caiu. Aí você tem duas opções. Primeira opção, meu Deus, o Bradesco sempre foi um banco maravilhoso, mas agora eu acho que o negócio desandou. Meu Deus, agora eu vou jogar toda a história fora e eu acho que agora é um momento diferente, vou investir lá numa ação do Zé Pimpolho. Quando, na verdade, você entendendo que no curto prazo essas oscilações malucas acontecem, você veria isso aqui como uma grande oportunidade de compra. Por quê? A distância entre a linha do lucro, que está acima da linha do preço, se chama margem de segurança. Quanto mais defasado está o preço de uma ação em relação ao lucro da empresa, maior é a margem de segurança. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso? Então aqui era um grande momento de oportunidade. Se confirmou. O preço da ação saiu aqui, ó, da faixa dos R$13,50 e foi parar lá na faixa dos quase R$40 alguns anos depois. A gente tinha uma alta margem de segurança nisso daqui. Ao mesmo tempo, olha o que aconteceu com o caso da Ultrapar. A Ultrapar, ó, lá em 2011, 2012, ela operou com
com margem de segurança negativa. Quer dizer que uma empresa com margem de segurança negativa, ou seja, o preço subindo mais que o lucro, quer dizer que essa ação vai desvalorizar? Não necessariamente, mas quer dizer que eu não tenho segurança no meu investimento. Por quê? Porque o lucro está subindo, o lucro aqui estava caindo e o preço da ação estava subindo. Na especulação de que a empresa ia melhorar. Que bom que deu certo, a empresa melhorou o lucro. Poderia não ter dado certo, como não deu posteriormente. Olha que esse período, lá por 2017, em que o preço da ação estava acima do crescimento do lucro da empresa. O lucro da empresa começou a frustrar desde 2016. Caiu, subiu um pouquinho e depois desabou. O que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação desabou atrás. Por que o preço da ação desabou? Muita atenção nisso. Por que o preço da ação desabou? Porque o preço e o lucro eles estavam mais ou menos juntos. Agora, se o lucro aqui do Bradesco despencasse aqui, o preço da ação já estava tão defasado que não ia cair tanto. Essa é a famosa margem de segurança. É quando eu compro por um preço muito mais defasado do que o lucro que a empresa está apresentando. Aqui eu tenho uma alta margem de segurança, aqui eu tenho uma baixa margem de segurança. Inclusive está operando com margem de segurança negativa. O que aconteceu? Olha só, depois desse período de imbróglio, onde o preço superou a evolução do lucro, aconteceu uma queda de 50% no preço da ação. Então, o que a margem de segurança ela te oferece? Ela te oferece uma espécie de garantia, embora não seja 100% garantido, mas uma espécie de garantia que o preço de uma ação não vai desabar se o lucro da empresa desabar por alguma questão específica da empresa ou do próprio mercado, momento atual do mercado.